Olá, crianças! Agora a gente vai para a nossa correção de história, tá? Então vamos lá? A nossa correção de história é referente às atividades do dia 15 de setembro. Então, lá na página 49, tínhamos lá a seção Você é o Historiador. Para qual finalidade as tábuas de madeira eram usadas nas eleições da Roma Antiga? Então, as tábuas de madeira tinham a finalidade de divulgar os nomes dos candidatos das eleições da Roma Antiga. Em sua opinião, quais pessoas deveriam fazer a leitura dos registros nas tábuas? Então, as pessoas que deveriam ler as tábuas de madeira eram os eleitores. Então, tinha uma finalidade de divulgar os candidatos para quem fosse votar. Então, quem iria ler seriam os eleitores. E atualmente, como os eleitores podem ter acesso ao nome dos candidatos no período de eleições? Então, o eleitor da atualidade tem acesso aos nomes dos candidatos por meio de propaganda eleitoral, veiculada nos meios de comunicação, como a televisão, e nos panfletos entregues nas ruas, tá? Na página 55 era sobre escravidão atualmente. Como o governo brasileiro busca combater a escravidão contemporânea? Então, o governo busca combater o trabalho escravo contemporâneo com grupos de fiscalização da inspeção do trabalho. No segundo pontinho, quais são as atividades produtivas que mais recebem denúncias pelas práticas de trabalho escravo contemporâneo? Então, as atividades produtivas são o cultivo de café, criação de bovinos para corte, produção de carvão vegetal, fabricação de farinha de mandioca e derivados, comércio varejista de laticínios e frios e construção de edifícios. No próximo, quais estados brasileiros aparecem como os que mais apresentam resgates de trabalhadores escravizados? Então, os estados brasileiros que foram resgatados mais trabalhadores escravizados são Ceará, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, além do Distrito Federal. Após a leitura e a interpretação do texto, reflita: a escravização de trabalhadores ainda é um problema a ser resolvido na sociedade brasileira? Então, a escravização de trabalhadores ainda é uma realidade no Brasil, embora em menor proporção se comparada à escravidão africana. E é um problema a ser combatido, ok? Continuando lá na página 57, a gente tinha a questão 4B, que era para vocês fazerem dessa vez. Mas eu coloquei a resposta da A e da B para a gente comparar. Então, na antiguidade, a cidadania não era uma condição atribuída a todas as pessoas. Identifique quem eram os cidadãos em Atenas, na Grécia Antiga. Então, em Atenas, na Grécia Antiga, por exemplo, eram considerados cidadãos apenas os homens nascidos em terras gregas. As mulheres não eram consideradas, os estrangeiros não eram considerados e nem os escravizados, claro. B. Na Roma Antiga. Então, na Roma Antiga, apenas os patrícios eram considerados cidadãos. Na página 60, lá na questão 9, tinha que comparar a escravidão na antiguidade com a escravidão atual. Então, a escravidão na antiguidade. Na antiguidade, diversos povos capturados em guerras ou pessoas endividadas podiam se tornar escravos e ter de realizar diversos trabalhos domésticos na agricultura e no artesanato. A escravidão contemporânea faz como vítimas pessoas que vivem na pobreza e que migram em busca de trabalho, sendo impostas formas degradantes de trabalho e de vida, e muitas vezes faz-se uso da violência. Lá na página 61, a gente tinha a questão 11. Então, tinha uma escultura que são representados alguns soldados romanos. Qual grupo social da Roma Antiga a escultura representa e como eram chamados? Então, a escultura representa os soldados da Roma Antiga, que eram chamados de legionários. B. Qual é a relação desse grupo social com os plebeus na Roma Antiga? Então, em função das guerras, os plebeus se tornaram soldados, pois passaram a compor o exército romano. C. Que tipo de benefício os plebeus obtiveram por causa dessa relação? Então, para compor os exércitos,
os plebeus passaram a exigirem maior. Para compor os exércitos, os plebeus passaram a exigir em troca maior participação política. Então, assim a gente finaliza a nossa correção. Vamos agora para a aula de história.